Marco está entrando agora. Opa, Olá, Marco. tudo jóia, Juliana? Tudo Tudo bem, bom? graças a Deus, tudo certinho, tudo em Ah, então paz. tá ótimo. Maravilha. A gente teve um probleminha para poder conectar, mas agora é tudo certo. Tá tudo certo. Então, gostaria de começar então te apresentando, né? Vamos Marco lá. Aurélio, então, nosso colega geriatra goiano, é também sócio proprietário da Residência, que é uma instituição de longa permanência. E- E Ah, hoje, uhum. não pode falar, Juliana. Desculpa. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito importante para nós geriatras e um assunto que tem sido muito valorizado agora nessa fase da pandemia, né? Que é sobre a fragilidade. Isso aí é o que a gente mais está habituado a fazer, né? A gente, quando começou a escolher, né, a fazer a geriatria, muitas vezes a gente pensa que vai vir só idosos saudáveis, mas na grande maioria eles apresentam com essa fragilidade, né? E agora, ainda mais agora na pandemia, a gente está vendo a importância que é o manejo desse idoso frágil, né, para poder adequar da melhor forma possível todo tipo de tratamento e conduta, né? Exatamente. Eu acho que o grande diferencial do idoso, né, do geriatra na vida do idoso, é principalmente para o idoso frágil ou em risco de fragilização, né? Que aí vai ser onde as particularidades, as minúcias, a gente vai fazer toda a diferença para sensibilizar diagnóstico, para as abordagens mais adequadas, né? E isso, Gostaria então que você começasse explicando então para as pessoas, né, o que é essa síndrome de fragilidade e por que ela é importante na geriatria. vamos lá, eu vou tentar ser bem prático por não usar tantos termos ali para que todo mundo entenda perfeitamente, porque é muito importante que seja compreendido de forma adequada, né? A fragilidade, né, é uma síndrome clínica, né, que ela não acontece da noite para o dia, né? É um processo, né, que ele vai acontecendo durante o envelhecimento das pessoas e que se a gente não tomar algumas precauções, acaba se tornando um idoso frágil, né? E esse idoso frágil ele vai estar mais vulnerável, mais suscetível a eventos adversos ou complicações, né, futuras. Então a gente tem que procurar, né, ao máximo evitar que isso aconteça. E para que a gente tenha, né, de fato uma síndrome de fragilidade, a gente observa basicamente 5 critérios, né, para essa identificação, né, que é observar se esse idoso, né, ele teve perda de peso não intencional, né, nos últimos meses, ou se ele tem sinais de exaustão, né, uma redução de atividade física, a fraqueza muscular, perda de preensão palmar, por exemplo, né? Então, acho que faltou mais um, e a velocidade, né, da marcha, né? Aquele idoso que é mais lento para caminhar, tem uma dificuldade maior. Então, esses 5 critérios, eles são essenciais para a gente poder identificar, né, essa síndrome de fragilidade ou uma pré-fragilização, né, onde a gente tem que atuar de uma forma não agressiva, mas de uma forma rápida para que não possa evoluir ou que possa reduzir ao máximo esse processo de fragilização e a gente consiga recuperar, né, o máximo de funcionalidade desse nosso idoso. Uhum. É possível, então, Marco, que um idoso, né, com risco de fragilidade, que às vezes é o idoso que não tem pelo menos três desses critérios, né? Isso. Mas se ele tiver um ou dois, tiver em risco, é possível, então, que com a abordagem adequada se reverta, né, essa Sim, possibilidade sim. da evolução para a fragilidade? Essa evolução é inexorável ou não? Então, o principal é a gente identificar, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa identificação, eu vou correr atrás, né, dessa avaliação, né? A gente faz uma avaliação geriátrica ampla, justamente para eu poder identificar o que eu consigo recuperar, o que é causa reversível, o que é causa irreversível, aonde eu preciso atuar, né? Qual vai ser as competências que eu vou utilizar e quais os outros profissionais que vão atuar junto conosco para que possa ser feita essa reabilitação, né, para ou não evoluir para uma perda de capacidade funcional, né, e uma piora dessa fragilidade, ou que eu possa reduzir ao máximo. Então é possível, mas eu tenho que identificar.
O que chama muita atenção, Juliana, é porque muitas das vezes, quando os pacientes chegam para nós, geriatras, eles já estão frágeis. E é importante a gente saber identificar esses sinais de fragilização antes disso, para que a gente possa antes fazer essas avaliações e toda a identificação, o diagnóstico precoce, para que possa ser feita uma intervenção de forma mais precisa, né? Mas se isso for feito quanto antes, claro, eu vou ter maior chance de sucesso para reverter ou minimizar os danos da fragilização, né? Então, a prevenção ainda é o melhor remédio. Sempre, né? E só lembrando, né, da prevenção, a gente costuma falar que a prevenção primária, né, com aquelas mudanças do estilo de vida, de não ingerir bebida alcoólica em excesso, não fumar, né, não estar acima do peso, manter uma atividade física e uma dieta equilibrada, são os principais fatores para uma mudança do estilo de vida e, com isso, a gente reduzir, né, as chances de complicações futuras. Então, a prevenção sempre, né, vai ser o melhor remédio. Certo. E, Marco, você comentou, então, assim, da repercussão clínica, né? Quais são os critérios que a gente tem que ter o olhar clínico, então, para poder identificar? Quando se fala em perda de peso, a gente lembrar principalmente aquela perda a partir de 4,5 kg, né? Ou se o Isso. idoso tiver uma perda, né, de 5 a 10% nos últimos meses, isso tem que ser valorizado também pela família, né, pelos profissionais. E a questão, assim, da fisiopatologia, as alterações, então, de imunossenescência, alterações neuroendócrinas que estão relacionadas com a síndrome de fragilidade. O que acontece, né? Durante esse processo, né, de envelhecimento, o organismo ele pode envelhecer de uma forma patológica, que é o que a gente chama de senilidade, ou envelhecer de uma forma fisiológica, que é a senescência. A gente busca sempre esse envelhecimento fisiológico, que é o envelhecimento saudável, né, onde eu consigo manter o máximo de capacidade funcional desse idoso. E mantendo a capacidade funcional, mantendo a qualidade de vida. Quando a gente pensa na capacidade funcional, eu observo basicamente, né, os níveis de autonomia e independência desse idoso. Então, tudo que interfere na capacidade de decisão, de julgamento, de execução dessas atividades, né, isso vai estar influenciando na capacidade funcional. Então, eu tenho que ficar de olho nisso para que isso não passe desapercebido, né, principalmente nesse período do envelhecimento. Quando a gente procura fazer o atendimento, né, geriátrico ou consultar mais brevemente as pessoas, pensando justamente nessas mudanças que vão acontecer com o organismo, né? É normal que se ocorra um envelhecimento de todo o organismo, do setor imunológico, cardíaco, pulmonar, muscular, mas isso tem que acontecer de uma forma fisiológica que não quebre o equilíbrio do organismo. A partir do momento que eu não consigo manter o equilíbrio, eu me torno vulnerável. E essa vulnerabilidade me deixa suscetível a essas complicações, né? Então, o meu objetivo é sempre identificar e recorrer o quanto antes a essas mudanças, né? Então, isso é importante para as pessoas entenderem que, apesar da idade avançada ser um fator de risco, então, para a fragilidade, né? O envelhecimento por si só não justifica essa condição. Jamais. Né? Uma das coisas que é até interessante, desculpa te interromper, existem até em outros locais, por exemplo, que a gente trabalha, que as pessoas separam os grupos de risco, olha, ou grupos de atendimento. Esse aqui eu vou atender hipertenso, diabético, idoso. Como se o idoso fosse uma classificação patológica. Na verdade, não. A gente pode incluir a fragilidade ou o grau de vulnerabilidade como essa patologia, mas não o idoso, a idade cronológica em si, né? Ela, como você falou, a idade ela é apenas um dos fatores de risco que se tem para fragilização. Mas a gente consegue observar idosos com 80 anos com uma capacidade funcional, né? Aquela habilidade de executar, tomar decisões e executar aquilo que quer fazer de uma forma mais adequada e mais funcional do que, às vezes, idosos de 60 anos. Então, a idade, ela não... Aquele fenótipo, né, que a gente fala do idoso com a bengala, encurvado, ali com 60 anos, né, isso não condiz, né, com essa realidade que a gente vive hoje, né? Então, a gente tem que procurar ver o idoso
com relação à sua capacidade funcional e não à idade cronológica apenas, né? Uhum. Exatamente. Isso é super importante. Então, mais uma vez, a idade cronológica demonstrando que ela é um estratificador ruim para a pessoa idosa, né? Assim como a gente, né, veio a discussão agora durante a pandemia, a questão, né, da idade como definidor do paciente ter Nossa. indicação ou não da UTI, né? E isso já trouxe muita discussão e já foi pontuado o porquê que a idade não é um bom indicador para a fragilidade idem. Quer dizer, a idade aumenta o risco de fragilidade, né? Mas não inexoravelmente. Sim. E também pela questão, a idade aumenta a chance também de comorbidades, né? De várias doenças crônicas. E existem doenças que são mais fatores de risco para a fragilidade, Marco? Quando a gente pensa nas multimorbidades, né? Quando você tem associado mais doenças, eu vou ter um grau de fragilização, um risco maior, né? As doenças cardiovasculares, elas são as doenças que a gente pode evitar, né? Principalmente se a gente tiver mudança do estilo de vida, e com isso a gente pode evitar várias doenças e complicações. E também a fragilização pode estar associado a isso. Então, todas as doenças que eu tenho que corrigir ou que pode ser corrigido de alguma forma, ela vai influenciar em certo grau na fragilização desse meu idoso. Além das multimorbidades, né, a polifarmácia, o que a gente costuma ver muitas vezes no idoso, que toma várias medicações, a partir de 5 medicações a gente classifica esse idoso como em uso de polifarmácia, e isso é um fator de risco para essa fragilização, para essa vulnerabilidade, por diversos fatores, as interações medicamentosas, as complicações, o nível de cada doença. Então a gente tem que examinar, ver exatamente qual que é a medicação que a gente pode utilizar e qual que é aquela que a gente pode desprescrever, né? Isso também é um dos fatores que a gente tem que observar quando se faz uma avaliação, né, da fragilidade desse idoso frágil, né? Então, tentar priorizar para manter das medicações aquilo que realmente é essencial O para aquela essencial. meta de tratamento atual do paciente, né? Porque às Muitas vezes vezes, a meta do idoso com 60 anos não vai ser a mesma de quando ele tiver 80, né? e Então tem muito uma menos se ele mudança de for perfil. frágil, Hã? justamente. Muito menos se ele for frágil, né? Isso. Então, até os níveis que eu vou analisar de colesterol, de glicemia, enfim, tudo isso ele tem que ser dosado para cada pessoa, não vendo simplesmente a idade, mas a sua capacidade funcional, as complicações, quais são as vulnerabilidades que ele tem. Então, isso eu tenho que observar bem. E uma coisa que é sempre questionado, né, não sei se no seu consultório, Juliana, mas chegam muitos idosos querendo tomar vários complexos vitamínicos de tudo quanto é forma, sendo que não tem muitas vezes nenhuma indicação, mas por pressão, né, da sociedade ou de mídias, e a gente quando vai tirar, poxa, mas vai tirar a vitamina, não faz nada? Pode não fazer nada? Pode. Vai ter interação medicamentosa, vai ter outros efeitos, vai interagir, enfim, no seu organismo que a gente pode simplesmente evitar que isso tudo ocorra, principalmente se tratando, né, desse público frágil, né, que a gente cuida. Exatamente. Então, priorizar a questão do que é essencial. As medicações, mesmo as vitaminas, elas podem ter interações com outras medicações que o indivíduo está tendo, né? Metabolismo hepático, renal podem interferir na ação dessas drogas, da forma como elas são eliminadas do organismo. E a questão do recurso financeiro, né? Que às vezes o recurso que Sim. poderia estar sendo investido numa terapia, numa físio, né? Numa fono, numa educação, né? Num educador físico, está pagando uma vitamina que não vai trazer benefício nenhum. Justamente. Tudo isso tem que ser pesado. E isso, quando a gente faz a avaliação geriátrica ampla, a gente acaba analisando todo esse perfil, né? A gente não vê só a parte clínica, né? A gente olha também o perfil social, financeiro, espiritual, enfim, desse idoso. Então, tudo isso a gente tem que avaliar junto, né? Porque se ele está desviando, não só financeiramente, mas a atenção de um problema para outro, né? A gente acaba complicando de uma forma esse idoso. Então, tudo isso é bem avaliado e a gente não pode simplesmente ignorar, né? Não é uma medicação a mais. Agora, em tempo de pandemia, de Covid, medicações que são questionadas,
né? Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, né? A eficácia, a necessidade de cada uma medicação. Uhum. E isso é tão importante, agora que a gente entrou nesse quesito também da questão da gente priorizar recurso para o que é mais importante, que a vulnerabilidade social ela é um outro fator de risco para a fragilidade, né? Que o indivíduo idoso, então, que ele não tem aquele suporte social que ele precisa dentro do perfil de necessidade dele, ele vai ter uma chance maior de ter desfechos negativos e de evoluir com a síndrome de fragilidade, Com né? certeza. Quando a gente olha todo esse grau de vulnerabilidade, aquele fenótipo do idoso, todos os fatores que podem complicar ou não, inclui também a parte social. Uma das coisas que a gente observa, né, na questão social é a capacidade funcional de comunicação do idoso. Então, às vezes, o idoso, por déficit auditivo ou visual, ele tem um distanciamento social, familiar, e isso acaba complicando e passa desapercebido. E aí, às vezes, ele fica ali naquele quietinho no canto, aí a família, opa, isso aqui é falta de vitamina, vamos dar ferro, vamos dar vitamina que ele vai melhorar. Não, na verdade, a gente tem que entender o que está acontecendo justamente para não piorar a situação. Então, sem sombra de dúvida, né, tem que ser tudo pontuado, né, e avaliado em cada setor. Isso é tão importante que alguns trabalhos trazem a questão como fatores de risco, além do isolamento social, traz também a depressão e esses déficits sensoriais, seja auditivo, seja visual. Então, como fatores de risco para fragilidade, para desfechos negativos. Porque acaba que está tudo junto, né? O paciente deprimido, ele também vai ficar socialmente mais isolado, né? Isso vai acabar contribuindo, então, para ele diminuir o gasto energético, piorar muitas vezes o padrão alimentar e aí acabar facilitando que ele positive os critérios, né, para a síndrome de Justamente. fragilidade. A gente Quando a está tendo gente algumas... vai... tem pergunta. Tem perguntas. A Isadora perguntando aqui a questão, quais são as doenças, para a gente comentar sobre exemplos, de quais são as doenças que, por exemplo, têm as metas terapêuticas alteradas no idoso com fragilidade. Bom, uma das coisas que a gente pode observar, por exemplo, né, a questão da glicemia, né? Sempre é muito questionado, fala, olha, mas eu tenho que manter minha meta glicêmica, né, aquele HGT, aquele teste de furar o dedo, abaixo de 100, porque se não ficar assim eu vou estar com diabetes ou em risco e tem que... Na verdade, não. Né? Essa meta ela é alterada num idoso frágil, por exemplo, um idoso com uma demência de Alzheimer, né, que ele tem esse grau de fragilização, essa meta ela não é mais esse valor. Então, essa meta eu posso alterar e ela chegar até 180 para ser tolerado, por exemplo. É melhor que eu tenha uma glicemia mais elevada, o risco dessa glicemia um pouco mais elevada é menor do que eu causar uma hipoglicemia. Né? Causando essa hipoglicemia, o risco de queda e de outras complicações no idoso é muito maior. Então, eu tenho que sempre ficar de olho e analisar o que é o perfil desse meu paciente, qual que é a necessidade real baseado na realidade dele. Né? Então, isso tudo a gente tem que observar. Questões pressóricas a gente também tem que observar. Muitas vezes, o idoso que ele já teve sempre com picos hipertensivos, uma hipertensão não tratada, a meta vai ser ali abaixo de 12, de 120 por 8, eu posso tolerar 130, 140. Então, tudo isso eu vou ter que avaliar, né, a cada pessoa, individualmente. Mas é importante eu entender, né, e quando fizer a avaliação desse idoso com o médico, os familiares questionarem e entenderem por que não é mais aquela referência que está no papel ou a referência que eles aprenderam com outros médicos, né, ou de outros familiares. Não, isso vai mudando justamente porque o organismo frágil, né, ele demora mais para responder essas necessidades e muitas vezes, se eu for tão criterioso, exigente, né, nesse perfil, nesse resultado, eu posso causar mais dano do que benefício. Exatamente. Grande parte desses protocolos para controles rígidos, né, tanto, por exemplo, da glicemia quanto dos níveis pressóricos, são controles para prevenção de complicações maiores, do diabetes, da hipertensão. E essa prevenção, geralmente, ela tem um olhar de longo prazo, de 5, 10 anos Isso. de tratamento rigoroso para poder diminuir as complicações lá na frente.
Agora, um idoso frágil, muitas vezes, ele não vai ter esse tempo de expectativa de vida, né? E a complicação que ele tiver, por exemplo, da hipoglicemia ou de uma hipotensão, é uma complicação aguda que, às vezes, vai ou provocar óbito ou piorar muito a qualidade de vida dele, como você tinha comentado. Uma hipoglicemia, por exemplo, né? Ele pode ter uma síncope, uma queda por uma Sim. hipoglicemia. Né? Então, faz a hipoglicemia, tem uma queda, daí dessa queda, um traumatismo crânioencefálico, uma fratura de fêmur, e aí a partir daí, então, ele muda a curva de vida, de qualidade de vida, de expectativa de vida, né? E Por uma uma bola de situação neve. pontual que poderia ter sido prevenida se tivesse adequado, então, as medicações a esse perfil clínico funcional que ele está apresentando no momento, né? Eu brinco Justamente. que esse é um dos encantos da geriatria, que a gente tem os protocolos e os consensos clínicos para nos guiar, mas eles são apenas guias, porque a gente tem que ter o olhar de bom senso para cada paciente que a gente atende. E é esse olhar individual que vai fazer a diferença na vida de cada um, né? Sem sombra de dúvida. Se a gente não tiver esse olhar individual, simplesmente protocolar, né, ou seguir só os protocolos, ele perde toda a identidade, né? Aquele idoso que a gente acompanha, principalmente o frágil, ele perde todas as características, né? Então a gente precisa sim individualizar e observar bem essa questão da capacidade funcional. Você estava falando anteriormente até dos tratamentos de depressão, né? Tudo isso vai influenciar quando a gente fala da capacidade funcional, a funcionalidade do idoso, para quem está ouvindo a gente observa basicamente 4 itens, né? A cognição, humor e comportamento, a mobilidade e a comunicação. Então, se eu tiver falhas num desses 4 itens, eu vou ter o comprometimento da capacidade funcional e posso me tornar mais vulnerável e levar à fragilização. Então, a gente tem que ficar de olho. O que eu puder recuperar disso, se a mudança de humor é para uma depressão, eu preciso fazer o tratamento adequado. Se a questão de comunicação é deficiência visual auditiva e eu puder recuperar, eu tenho que buscar essa recuperação e quanto antes, porque o tempo do idoso frágil, ele corre mais rápido, digamos assim, do que o nosso, né? Ele não tem tempo a perder, digamos assim, né? Então, tudo a gente tem que olhar o quanto antes e agir rápido, né? Para poder recuperar o máximo possível. Exatamente. Não tem tempo e nem reserva, porque às vezes um desfecho adverso para ele já vai ser o suficiente para limitar a qualidade de vida, para diminuir a expectativa de vida, né? Sim. Às vezes um único evento adverso, uma queda, né, que vai resultar numa fratura, já vai ser um divisor de águas na vida dele. Então a gente tem a questão do tempo e a questão da reserva do organismo também, né? Uma outra questão também que foi levantada é em relação ao papel do geriatra como gestor de saúde de um idoso frágil, né? Então, foi pedido para poder comentar em relação a essa questão. Bom, o que o gestor, né, independente de qual área ele faz, ele vai tomar conta de tudo, ele tem que ter um olhar amplo, né, um olhar macro sobre tudo o que está acontecendo e saber o que cada divisão faz. O geriatra ele tem que ter esse olhar amplo, né? Ele não pode olhar simplesmente para uma patologia desse idoso, né? Olha, eu vou olhar a arritmia, ou a hipertensão, ou o diabetes, ou o Alzheimer, por exemplo. Não, eu tenho que entender qual que é o contexto disso na vida do idoso, na questão social, como que é o contexto familiar. Ele tem redes de apoio? Não tem? Né? Ele tem situação financeira para adquirir todas as medicações que estão sendo prescritas? Tudo isso eu tenho que avaliar. Essa gestão não é simplesmente eu olhar e falar, olha, você está com uma doença X, o tratamento é esse remédio. Não, eu tenho que ter esse olhar, porque se eu quiser que esse idoso faça um tratamento adequado e tenha uma recuperação adequada, eu não posso deixar passar nenhum desses itens, né? E eu preciso ter uma comunicação boa com a família a respeito disso. Muitas vezes as famílias, né, elas nos procuram aqui nos consultórios e falam, olha, mas isso que você está me pedindo eu não consigo fazer. E aí eu viro as costas e falo, não, mas é só essa opção? Não, eu tenho que entender isso e justamente adequar a essa realidade do idoso, né? Então eu tenho que ver ele como um todo, uma visão macro, não simplesmente doenças ou órgãos isolados, mas esse idoso no contexto da sociedade, no contexto familiar, como que ele está, o que eu preciso fazer para auxiliá-lo,
para dar o máximo de qualidade de vida, né? O máximo de capacidade funcional a ele. Uhum. Então, mais uma vez, tanto essa avaliação ampla, quanto uma abordagem também abrangente, né? E essa abordagem abrangente, principalmente com uma equipe multidisciplinar. E aí eu vou aproveitar que a gente está entrando nesse assunto para a pergunta que não quer calar, né? Qual que é a medicação para a síndrome de fragilidade? Existe algum remédio para fragilidade? Quem e aí eu dera. já aproveito e faço a pergunta da Silvana também, que relatou que o pai dela tem sentido fraqueza. E qual que é a recomendação, né? Ele é um idoso saudável, mas tem sentido a fraqueza. Qual que é a recomendação? Como que ele deve ser avaliado e a recomendação de cuidado? Bom, vamos lá. Primeiro, não tem um tratamento, uma pílula para fragilidade, né? Um tratamento específico medicamentoso. Existe um tratamento de reabilitação e de orientação, mas medicamentoso, um comprimido que eu tome e acabe com a fragilidade, não. Eu tenho que analisar o que está acontecendo, quais são os fatores de risco que eu consigo contornar ou resolver, né? E já adentrando nessa parte da fraqueza e da equipe multi, ela é extremamente necessária para o cuidado do idoso frágil. O geriatra dificilmente ele sobrevive sem uma equipe multi, né? A gente sempre está precisando de todos esses profissionais ao nosso lado porque as questões são muito complexas nos idosos. No idoso frágil, o grau de complexidade é muito grande. Então, eu preciso sempre de psicólogo, nutricionista, TO, fisioterapeutas, enfim, fono, de toda essa equipe ao nosso lado para que eu possa manejar adequadamente. No caso, por exemplo, né, da fraqueza, que é um dos critérios, né, que eu posso avaliar sobre a síndrome de fragilidade, eu tenho que avaliar que grau de fraqueza é esse, se esse grau ele é preenchido nos critérios de fraqueza para a fragilidade, mas independente disso, se eu já observo uma alteração, eu preciso tentar corrigir. A fisioterapia, né, ela nos auxilia enormemente nessa função, né, ou o educador físico, porque quando a gente precisa fazer atividade física num idoso frágil, a gente precisa trabalhar muito força e resistência. A gente pode associar exercício aeróbico e de equilíbrio também, mas é essencial o exercício focado na força e na resistência, né? Para futuramente ganho de massa muscular, para equilíbrio, mas eu tenho que focar nisso. Se como questionamento da Silvana, do pai dela, que tem essa fraqueza nas pernas, a gente tem que avaliar a causa. Primeiro de tudo, como sempre na medicina, é avaliar a causa, né? Será que essa fraqueza é por sedentarismo? Será que é por alguma causa medicamentosa associada? Enfim, tem alguma patologia osteomuscular acometendo? Enfim, isso precisa ser muito bem avaliado, não é simplesmente chegar e praticar atividade física. Então, primeiro eu sabendo a causa dessa fraqueza, eu vou corrigir essa causa. Só para deixar claro, porque às vezes a gente fala, não, é preciso fazer exercício físico. Mas se eu tenho uma lesão ali que não me permite nesse momento, né? Então primeiro tem que avaliar. No caso do idoso, independente se ele é frágil ou saudável, ou se eu não sei, a avaliação geriátrica ampla, para eu ver todos esses níveis do idoso, ela se faz necessária. Porque muitas vezes eu consigo identificar alguma coisa que está latente ou que passou desapercebido pela família ou por outros profissionais, né? Então, a recomendação que eu faço a ela é que, se possível, procurar um geriatra para que possa ser feita uma avaliação ampla, completa do paciente, para que avalie a causa e, se essa for uma das causas e ele estiver em risco de fragilização ou fragilizando, vamos correr atrás para que para avaliar se pode ser recuperado ou não. Uhum. Certo, perfeito. Uma outra pergunta aqui. Se você acha que o uso de quebra-cabeças pode ajudar na coordenação motora ou indica algum outro tipo de exercício? Bom, pode. Todos esses, o quebra-cabeça e outros exercícios, eles, com material para utilizar a parte motora fina, ela pode ser usada. Mas a gente não pode confundir o exercício, um exercício apenas, um modelo de exercício, como suficiente para adequar aquela necessidade.
Um exemplo também que se faz, né, que se dão, olha, se eu fizer quebra-cabeça e caça-palavras, eu vou estar prevenindo Alzheimer ou demência. Isso pode ajudar? Claro que pode. Todo exercício ele é válido, mas é muito importante que eu faça todas as atividades voltadas para a minha necessidade. Se é para a parte cognitiva, eu preciso fazer uma reabilitação cognitiva, exercícios específicos para essa parte cognitiva. Se eu quero desenvolver a força muscular, eu preciso fazer exercícios específicos para isso, né? Então, o uso de quebra-cabeça, ele é importante, é interessante? É muito interessante, principalmente se tiver um envolvimento social do lado. Olha, eu vou montar um quebra-cabeça e vou montar com a minha família junto, vem filhos, netos, para auxiliar, para ajudar, isso tudo influencia. Então, não necessariamente é só a parte motora, né, ou muscular. Essas atividades, elas podem envolver outros benefícios como a parte social também. Isso. E aí eu vou aproveitar então que você comentou da importância do exercício para entrar num outro aspecto que é fundamental para o tratamento do paciente com a fragilidade, que é a questão da nutrição, né? Porque a gente não consegue caminhar só com o exercício sem o paciente ter uma dieta adequada, uma nutrição adequada. E eu gostaria, então, a gente preocupa muito com a questão de massa muscular, massa óssea, então que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Vamos lá. A nutricionista, como parte integral, né, da equipe do geriatra, muitas vezes, quando a gente vai tratar dessa fragilização, a gente fala do exercício físico, mas, claro, ele tem que estar aliado, né, a uma nutrição balanceada e adequada. E, na maioria das vezes, os idosos frágeis, eles não são capazes de ter uma ingestão completa condizente com a necessidade. E precisa de um suplemento nutricional para isso. Mas não são comprimidos, cápsulas de vitamina. São suplementos nutricionais, com quantidade adequada de proteína, carboidrato, micronutrientes, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Eu tenho que avaliar, quando eu faço essa suplementação nutricional, quais são as comorbidades, né? Muitas vezes, esse idoso frágil ele tem múltiplas morbidades e eu tenho que saber a quantidade de certos nutrientes que eu posso colocar para ele ou não, né? Mas a suplementação nutricional, né, artificial, ela é necessária na maioria das vezes para que possa fazer um efeito melhor junto da fisioterapia, da atividade física, na recuperação da fragilidade desse idoso. Né? Então, a nutrição é fundamental. E aí aqui vale a gente ressaltar que o idoso, geralmente, ao longo do envelhecimento, ele tem uma tendência, então, de reduzir o consumo de proteína, né? Principalmente da proteína de origem animal, que é o que tem maior valor biológico, seja porque tem alteração do paladar, né? Tanto relacionado ao envelhecimento, quanto ao uso de medicações, né? Que contribui para a boca ficar mais seca e alterar o paladar. A questão da ausência de dentes. Então, tudo isso vai limitar o acesso do idoso ao alimento. A questão, às vezes, da monotonia do cardápio, da facilidade de preparo, o idoso que mora sozinho, né? Ou o casal que mora, casal de idosos. Então, não tem aquela disposição para fazer uma dieta, né? Mais balanceada, com cardápio variado, então acaba recorrendo ao carboidrato, que é mais fácil, o carboidrato de todo dia, o arroz, o macarrão, e em detrimento, muitas vezes, de abrir mão da proteína, né? E aí, esse consumo abaixo do necessário, para aquela necessidade diária de cada idoso, acaba tendo um impacto negativo, e por isso, grande maioria das vezes, há a necessidade, então, dessa suplementação nutricional, né? Os suplementos orais, então, eles vão facilitar com que ele consiga complementar de nutrientes e micronutrientes e de carga proteica do que ele não consegue na sua alimentação do dia a dia. Mas, claro, sempre que for possível, ele tem que tentar reforçar da alimentação, né? Da dieta é sempre o mais saudável. O suplemento é muito utilizado porque grande maioria dos idosos acaba não conseguindo esse aporte necessário, né? E como o próprio nome diz, é um suplemento, né? Ele vai simplesmente suplementar o que eu já tento ou tenho que procurar fazer essa ingestão. Mas, de fato, né, ele é muito prático, né? Mas ele não substitui, ele não é um substituidor do alimento, ele é um suplemento. Né? Então, eu nunca posso deixar
né, de fazer a dieta, né, ou tentar balancear o máximo possível. Esses dias aqui no consultório veio um casal de idosos, uma idosa que cuida de um idoso. O idoso, o senhor, ele já tem uma demência de Alzheimer e a idosa já em fragilização, né? Ela não estava passando em consulta comigo, mas a gente observando, né? Quando a gente vai chamar o idoso, a gente abre a porta, eles vêm andando lá de longe, assim, você já começa a ver e analisar, né, como que é. E então a gente precisa tomar cuidado disso. Como que eu vou falar para a família que essa idosa, que já está em risco de fragilização, vai cuidar desse idoso frágil e tomar todas essas medidas, essas condutas? Então a gente precisa ter esse cuidado. E se a gente não observar justamente isso, né, eu não cheguei a fazer um inventário da parte nutricional, do que ela faz para ele, mas provavelmente existe essa monotonia, né, do alimento pela própria restrição que cada um tem. Então isso aí a gente tem que sim observar, né? Não pode esquecer dessa parte. Exatamente, é fundamental. E agora, depois que a gente conversou um pouquinho, né, sobre a fragilidade, eu acho que chegou o momento da gente comentar, então, sobre o impacto da fragilidade nesse momento de pandemia, né? Tanto o impacto que ela pode trazer na questão clínica, na questão de risco do adoecimento grave, como a questão do que o isolamento social tem contribuído para a fragilidade também. Bom, esse isolamento, né, o distanciamento, o medo de se contaminar ou de, né, ter alguma complicação acabou afastando os profissionais de irem a domicílio trabalhar com esses idosos frágeis ou da família levar ao centro de reabilitação ou nas academias, né? E isso sim trouxe perda de massa muscular, perda de força, um aumento, né, da fragilização por causa disso. Então, isso a gente não pode simplesmente trocar um problema por outro. A pandemia é um problema, é real, né? Ela tem a porcentagem de gravidade. Nesses idosos frágeis, são todos, né, de muito risco pelo grau de vulnerabilidade, de baixa resposta, né, às adversidades, mas a gente não pode ignorar e piorar mais a situação quando a gente ignora esses outros fatores, como a parte nutricional e principalmente a atividade física, né? Muitos eles estão deixando de receber o fisioterapeuta, o educador físico por esse medo. E aí a gente acaba tendo outros problemas futuros. Muitas vezes o problema não acontece na hora, mas posteriormente ele acontece. Então a gente não pode, né, como eu falei, trocar um problema por outro. Tem que encarar um problema e quais são as medidas que eu preciso ter para que eu possa fazer essa atividade, né? O profissional que vem até a minha casa, ele está tomando todos os cuidados, né? Quando sair, quando entra. Então é muito importante que eu pense nisso e coloque numa balança, né? Olha, quantos idosos tem aqui na minha casa? Quantos são frágeis? Né? Qual vai ser a minha conduta? Mas simplesmente excluir o profissional, né? Isso trouxe um impacto muito negativo, né, para essa população de idosos. Eles estão sofrendo por vários fatores, né? Psicológicos, ansiedade, mas também por outros fatores funcionais, como essa perda de massa muscular e perda de força. E um detalhe, o idoso frágil, ele perde muito fácil essa capacidade, mas para ele recuperar é muito difícil e às vezes nem consegue, dependendo do grau de perda ou grau de fragilização. Então a gente tem que ter isso sempre em mente para que não possa piorar essa situação, né? É colocar numa balança e ter um bom senso, né, sobre isso aí. Exatamente. Ainda mais se a gente pensar, né, que a gente está completando quase 120 dias de isolamento, né? Então, Sim. 120 dias de restrição, né, à atividade física, de acesso ao alimento, socialização, tem um impacto muito negativo e acaba que o idoso ele está adoecendo de outra maneira, né? Sim. Então, é E chegada a hora da adoecendo gente... de outra maneira e não vai no médico depois por medo de sair ou de entrar em contato. É uma bola de neve, né? A Exatamente. gente tem que pesar muito bem isso aí. É. E esse peso tem que ser cada família, né? Ponderar junto com o paciente e os profissionais que atendem em relação a esse risco, né? Às vezes tem idoso que deixou de fazer a caminhada que fazia de 30 minutos ao sol, então, de repente, se ele tiver a oportunidade de fazer a caminhada fora de casa, com máscara, sem ter contato com superfície, tomando cuidado, né, de quando chegar em casa já tomar um banho, trocar de roupa,
Então, às vezes, a gente consegue trazer segurança e manter o benefício da caminhada, seja para tomar sol, seja benefício para a saúde óssea, muscular e até para o humor também, né? A Sim, questão sim. de diminuir um pouco o tempo de enclausuramento. Então, isso tudo tem que ser providenciado, porque a gente agora está tendo muita consequência por conta dessa questão desse isolamento e dessa inatividade física prolongada. Tá chegando Acho que agora mesmo. uma outra questão também importante, quando a gente falou em nutrição e falou na questão da dificuldade de acesso ao alimento, só para lembrar, questão da ausência de dente e também a questão da má conservação dentária, né? Muitas vezes doenças, então, periodontais, odontológicas, vão acabar contribuindo para o idoso ter maior desconforto à mastigação e isso também vai ter um impacto muito negativo, né, na nutrição, assim como a questão, por exemplo, uma prótese mal ajustada, então ele deixa de comer os alimentos mais endurecidos porque não consegue mastigar com a prótese. Então, lembrar da questão da avaliação odontológica, né, pelo menos uma vez a cada 6 meses, para poder estar avaliando, que isso também tem um impacto muito grande na nutrição da pessoa idosa. E olha o ciclo, né? A pessoa ela vai, perde o peso, diminui a prótese, fica solta, começa a ingerir menos nutrientes adequados, vai perdendo mais massa, mais peso, é uma bola de neve. Então a gente não pode descuidar em nenhum momento, né? Olhar simplesmente um fator. Não, tá comendo, tem o dente, não, tem que olhar todo, né? É a visão macro, essa visão geriátrica ampla mesmo, para poder fazer o melhor para o idoso. Exatamente. E eu gostaria também que você comentasse, Marcos, sobre a rotina de vocês lá no Residenza, né? Então, o Marco tem uma instituição de longa permanência. Primeiro, comentando a questão do perfil do idoso institucionalizado, né? Se é um perfil de idoso mais frágil. E como é que tem ficado a rotina de vocês nesses últimos 120 dias? Bom, vamos lá. Lá na Residenza, né, ela tá a gente todos atualmente, né, todos os idosos que estão lá conosco são idosos frágeis, né, de alta complexidade, com multimorbidades e que exigem todos esses cuidados, né? Então hoje essa é a nossa realidade. Isso vai mudando muito porque isso depende de quem entra, de quem sai, mas atualmente todos são idosos frágeis. E vou te falar, Joana, é complicadíssimo a gente manter um controle institucional, né, para essas medidas de isolamento. Não só o controle de funcionários, mas o próprio controle dos hóspedes que estão lá conosco e dos familiares. Muitos querem ir, querem ver, mas nesses momentos, né, o que a gente puder evitar de contato, né, físico ou de transmissão é o mais adequado. Mas tudo que é exigido, né, pelo Ministério de Saúde, tudo que a gente pega de experiências de outros locais para se fazer um controle adequado de infecção, de descontaminação, a gente procura fazer lá, né? Não há como negar que existe uma diferença, né, tanto nos profissionais quanto nos idosos que estão lá. Eles sentem, né, a falta daquela rotina. A gente fazia festas, não diariamente, mas sempre tinha eventos, tinha muitas coisas, eram pessoas, um familiar de um conversava com o idoso do outro, então era sempre todo mundo muito unido, né? Isso reduziu bastante e a gente nota isso neles. Mesmo no grau de fragilização, né, no grau de pouca percepção desse meio ao redor, mas a gente nota que isso tem um impacto, né? Isso traz angústia para a gente. Mas a gente procura fazer melhor ali, oferecendo o máximo para eles, mantendo o máximo da rotina possível, né, para que eles não percam nada do que está acontecendo, né? E alguns deles lá que conseguem ter uma capacidade melhor, eles sabem comentar, eles falam, não, eu sei que isso aqui é momentâneo e tudo bem, mas a gente sofre com isso, né? É um momento muito difícil, né? Não só para as famílias, mas para a gente também, né? Que cuida desses idosos. E mesmo os pacientes com síndromes demenciais, vocês percebem uma mudança deles, né, na percepção do ambiente? Percebe, eles ficam mais quietos, mais amuados, né? Quando a gente chega lá, eles reconhecem a gente, eles falam, beijam, abraçam, né? Eles não se contentam em simplesmente dar um oi de longe, não. Então, para entrar lá
quando eu vou lá, então tem que fazer toda a higienização, porque eu sei que eu vou pegar a mão, eu sei que eu vou dar beijo neles, porque senão eles não se contentam com isso. Mas a gente tem que procurar fazer todo esse processo para que eles entendam, né? Mesmo no grau, né, de demência, mas eles conseguem. Mas a gente nota, né? O que deixa a gente chateado é que a gente nota que eles estão percebendo alguma coisa diferente, né? Tá certo. Aqui a Jacirene comentando que lá é um lugar de paz, que ela já indicou para uma amiga, né, que coloque a mãe lá. E essa amiga colocou e tem dado muito certo, né? Que Muitos bom. elogios da residência, né? Fico feliz de Que é uma, escutar e de ver isso aí, uma porque não é um instituição trabalho fácil, diferenciada. né? Não é um trabalho fácil, né? Não, Ainda não. mais nesse momento que nós temos Sim. vivido. E vocês têm lá algum protocolo em relação ao atendimento desse, que a maioria dos idosos são fragilizados, né? Inclusive, assim, a gente fala que a institucionalização é um dos desfechos da fragilidade, né? É isso. Com o idoso que envelhece com fragilidade, ele tem uma complexidade de cuidado maior e por isso muitos acabam precisando ser institucionalizados. E como é o protocolo de vocês lá para o idoso frágil? O que vocês conseguem organizar na rotina desses pacientes? Bom, são dois momentos diferentes, né? Um sem a pandemia e nesse momento agora atual com a pandemia. Sem a pandemia, a gente conseguia fazer praticamente tudo, né? Promover todas as atividades, né? Atividades físicas, culturais, sociais, espirituais, para todos os idosos, independente, né, de qual culto, ou de qual religião, ou de qual preferência, a gente sempre adaptava para cada um. Então, sem a pandemia, a gente conseguia praticamente fazer tudo que a gente podia para reabilitar ou para manter esse idoso com o máximo de qualidade de vida possível. Nesse momento agora da pandemia, isso reduziu, né? Então, de certa forma, a gente tenta promover, manter as atividades, mas o que mais impacta é a questão social, né? A gente consegue manter a parte espiritual, fazendo as orações, a atividade física, as outras, sim, mas a parte social, essa inevitavelmente ela tem um impacto maior, né, para esses idosos de lá. Mas se Deus quiser isso passando tudo, a gente vai reunir todo mundo e fazer uma grande festa para todo mundo lá, para reaver, né, essa parte social. Para poder resgatar com louvor, né? Sim, Essa parte social. precisamos. Precisamos muito disso. É, eu acho que essa pandemia vai ser um divisor de águas, né? Tem que ser, pelo menos, na nossa vida, né? Sim, Para valorizar essa questão da socialização desses momentos, né? Pequenos, grandes momentos que a gente tem com os entes queridos, né? Familiares, amigos. dar valor, né? Aprender com essas coisas, né? O que tem realmente de valor, né? Onde que é que a gente está errando mais, onde que está faltando mais e corrigir, né? Não adianta vir uma pandemia dessa e a gente não aprender nada com ela, né? E com Exatamente. certeza a gente está aprendendo. É. E a pandemia foi um excelente momento para a gente ampliar o olhar para a pessoa idosa, né? Muitas vezes o idoso que estava oculto, escondido dentro de casa, que não era percebido nem pela família, nem pela mídia, né? E agora é a hora de valorizar, de querer estar junto e não poder. Então, espero que a gente consiga, né, da pós-pandemia, ter um olhar, continuar esse olhar diferenciado de valorização e também de suporte, de oferecer o que cada um precisa, né? Justamente, porque ele agora está o centro da atenção, né? Para tudo, né? Para complicações, para benefícios, para ações. E isso a gente precisa manter, né? Isso vai depender não só da gente como profissionais, mas dos familiares desse idoso em buscar isso aí, né? Então, muitas vezes a gente busca, né, trazer o idoso para o centro dessas atenções, mas a gente realmente não consegue, né? Vamos ver se agora a gente consegue um pouco mais de força para que possa ser feitas medidas, né, não só medidas privadas, mas medidas públicas de saúde para que possa melhorar todo o acesso, né, o atendimento do idoso. Exatamente. E você entrou num aspecto que eu acho super importante, a questão de medidas públicas de saúde. Se a gente pensar, então, a gente tem um estudo epidemiológico brasileiro, o estudo Fibra, que foi feito em BH e determinou, então, que a gente tem atualmente 9% dos idosos da população são frágeis
e 46% são idosos em risco de fragilidade, ou seja, né, mais de 50% da atual população idosa ela é frágil ou em risco de fragilidade. E aí, que resposta, né, o sistema de saúde tem dado para esses idosos frágeis, né? Que tipo de gestão de saúde é eficiente para poder atender esse perfil, né? Porque o idoso robusto, ele entra no senso comum do paciente adulto Sim. jovem, né? Os cuidados de prevenção, as metas de tratamento. Grande parte das vezes eles seguem os protocolos. Mas e esses idosos frágeis ou pré-frágeis, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa parte de gestão de saúde, mas pensando de uma forma mais ampla mesmo. O que acontece? Se a gente não tem, primeiro, essa informação, né, objetiva com números, fica até difícil da gente traçar condutas, né? Mas isso aí é inegável, né? Que isso é uma bola de neve. Se eu não cuidar desse idoso frágil, em poucos anos, todos esses idosos frágeis ou em risco de fragilização, eles vão complicar. Então, eu tenho que ter medidas públicas para que eu possa reverter ou impedir a progressão dessa fragilidade. Muitas vezes eu consigo manter o máximo de critérios, né, ou o máximo de funcionalidade para esse idoso. Então, se eu não tenho, novamente, a informação, é o diagnóstico, né, isso que você deu, que eles fizeram, foi basicamente o diagnóstico. Olha, o diagnóstico dessa cidade é que mais da metade são frágeis ou em risco de fragilização. Se eu não tomar uma atitude agora, em questão de meses a anos, eles todos vão fragilizar. É questão de tempo. Então, eu preciso sim ter essas medidas, eu preciso sim de um geriatra que possa olhar isso junto com uma equipe múltipla e poder traçar todas essas metas. Existem algumas metas que elas são genéricas. Por exemplo, eu preciso da atividade física, de uma dieta balanceada, mas isso eu tenho que individualizar, né, para cada um. Mas eu preciso desses profissionais atuando em conjunto. Eu não consigo fazer isso sozinho, né? É uma ilusão um geriatra achar que sozinho ele vai conseguir resolver a fragilidade do idoso, né? A gente sempre precisa dessa equipe multi. E, novamente, para eu poder ter ações benéficas, robustas ou ações que sejam eficazes, eu preciso do diagnóstico. E aí eu preciso fazer, né, todos esses estudos para eu poder identificar aonde que é o gargalo, aonde que é o problema, né? Isso aí é o principal, né, o crucial. Exatamente, e pelo menos para poder direcionar, então, o geriatra e a equipe multi para esse perfil de idosos, então, frágeis e em risco de fragilidade, né? Se a gente não vai ter profissional para todos os idosos, então que estratifique esse perfil de idoso, que é o Justo. que vai ter benefício maior, né? Até em outros locais, por exemplo, onde a gente tem os ambulatórios, né, até conveniados e tudo, muitas vezes eles classificam e falam, não, é acima de 60 anos. Não, gente, não é acima de 60 anos. Acima de 60 anos eu não vou conseguir atender, como você falou, metade dessa população. Mas se eu estratificar como frágil, olha, não, esses são frágeis, eles já foram avaliados, são idosos frágeis, esse sim precisa de uma atenção especializada. Esse essencialmente precisa. Seria muito bom se a gente pudesse absorver toda a população. Mas os frágeis, eles essencialmente precisam. Tá certo. Bom, nosso tempo está acabando. Eu gostaria, então, caminhar para uma mensagem final, né? Você como geriatra, como também sócio proprietário de uma instituição de longa permanência, que é uma das casas de referência aqui em Goiânia. Gostaria que você deixasse uma mensagem final. Bom, vamos lá. O principal, então, gente, prevenção primária. Previnam-se, mudem o seu estilo de vida, né? Tem uma propaganda que fala mude um hábito por dia. Então, mas mude. Só um detalhe, um parêntese. Quando eu estava na faculdade, tinha um CD do filtro solar e dentre essas tinha uma música que falava assim, ó, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante do que a direção é mais importante do que a velocidade. Então, mude o estilo de vida para que futuramente, né, vocês não fragilizem ou não se tornem em risco de fragilização. É importante a gente observar hoje o impacto de amanhã, isso vai refletir no que a gente faz hoje. Então, se vocês puderem absorver
né, alguma coisa a mais hoje é mude os hábitos de vida. Procurem hábitos de vida mais saudáveis para que lá no futuro vocês possam ter um envelhecimento saudável, né, sem fragilidade, ou que possa recuperar o mais breve possível disso, né? E lá na residência a gente está sempre ali de braços abertos para receber não necessariamente hóspedes, mas para trocar ideias, para conversar. Estou sempre à disposição para que precisar, né? O intuito nosso lá é não só cuidar de idosos, mas cuidar de toda a família, tá? Então, estamos sempre à disposição. Excelente. Muito obrigada, Marco, para a gente do Grupo Viver Melhor. Foi um prazer muito grande tê-lo disponível, né, nesse momento. Você que sempre foi parceiro, né, que participou com a gente do projeto Arrojado, que foi a Expo Viver Melhor, que foi exatamente um evento destinado a essa cultura do envelhecimento, para a gente começar a trabalhar com a prevenção, né, que nós Um vamos marco, né? responder pelas escolhas, né? Sim, sim. Foi um prazer participar e lá foi um marco, né? Aquilo foi antes da Expo Viver Melhor e depois, né? Porque hoje a gente tem que pensar muito bem nisso. Então, eu agradeço muito, né? Vocês estão de parabéns por todo esse trabalho que vocês estão fazendo, né, no Grupo Viver Melhor. Muito obrigada. E aí, em nome do Grupo Viver Melhor, eu gostaria de agradecer a todos que participaram conosco desse momento e que a gente vai continuar nossos momentos educativos, cada segunda-feira trazendo uma live com um profissional diferente e um tema diferente. Lembrando que a saúde e bem-estar é apenas uma dimensão do envelhecimento, né? Mas que a gente tem que cuidar também de finanças, de planejamento, de educação, entre outros aspectos. E essa é a ideia do grupo, né? A gente trazer uma consultoria em saúde, uma cultura do envelhecimento. Muito obrigada, Perfeito. Marcos. Obrigado, viu, Juliana? Fica com Deus. Até a próxima. Se Deus Muito quiser. obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.